Gente, seguinte, vamos fazer um react agora do vídeo do Neon, que o Neon, ele trouxe coisas novas sobre o caso do Johnny Somali. A gente tá cobrindo ele desde o início, né? Sempre trazendo aqui um react do Neon sobre esse caso. E finalmente tivemos uma resolução, provavelmente, tá? Eu acredito que seja pelo nome do vídeo, que é O Fim Desse Animal. Ah, é o nome do vídeo. Pra quem não tá entendendo quem que é ele foi no Japão e começou a falar um monte de bosta. No caso, tipo, chegava no japonês, como ele é americano, ele ficava falando assim, Hiroshima, Nagasaki, a gente vai atacar mais. Um imbecil completo. Depois disso, ele foi pra Coreia. Coreia? Acho que era Coreia. E começou a... Ele tava zoando com uma estátua lá do pessoal da Coreia, que, tipo, era uma homenagem pras pessoas que sofreram na mão dos japoneses, das mulheres que sofreram, né? Porque os japoneses escravizavam algumas coreanas, chinesas, esse pessoal dali de perto, eu não sei quem mais, taiwanês, e usava elas de escravas sexuais. Isso aconteceu bem lá no passado, e esse cara tava, tipo, zoando com isso. Finalmente ele foi cobrado, e ele apanhava muito. O pessoal do Japão e da Coreia encontrava ele na rua e arrebentava ele na porrada. Ele continuava fazendo cagada do mesmo jeito, e achava que só podia voltar pros Estados Unidos e ficaria tudo bem. Ele tentou voltar, só que os coreanos seguraram ele lá no país, foi julgado e provavelmente ele deve ter sido preso agora. Vamos ver o que rolou. Bom, vocês devem ter percebido que eu não tô gravando muito vídeo, certo? Eu tô com bastante problema, eu ando bastante estressado. Eu já fiz alguns outros vídeos que eu tô esperando pra postar, mas sim, a minha frequência tá um pouco baixa, eu ando bem desanimado com muita coisa diferente. Mas eu acho que Deus percebeu isso e Deus jogou na minha mão, jogou na tela do meu computador a melhor notícia do mundo, capaz de curar qualquer depressão. Porque vocês lembram desse cara aqui, do Johnny Somali? Pois é, ele finalmente se fudeu. E tipo, não se fudeu pouco. Dessa vez a justiça enfiou o braço no ânus dele e ele tá fudido até o talo. Vambora! Tá fudido, como esse animal também achou que era uma ótima ideia ficar extremamente bêbado pra ir pro julgamento, pra ir conversar com o juiz. Nossa então, senhora! Eu precisava trazer o fim dessa história aqui, porque eu não sei se você lembra, mas inclusive o vídeo com mais view desse canal é sobre o Johnny Somali. Até hoje nenhum outro vídeo superou as views desse, e todo vídeo que eu faço do Johnny Somali dá muita view, e eu acredito que esse é definitivamente o fim dessa história. Mas eu vou ter que dar um rápido contexto. E vai dar muita view também, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá o vídeo. 339 mil, caralho, boa demais. É o ser humano do mundo. Acontece que o Johnny Somali é esse tipo de streamer que faz IRL, ele sai com a mochilinha, ele pega a câmera e sai gravando tudo na rua, todas as experiências dele, o que por si só não é uma coisa ruim, não é uma coisa tóxica ou feia de se fazer. O problema é o jeito que ele faz, porque o Johnny sistematicamente viaja pra vários países que têm uma certa fama de ser mais educado, ser mais paciente, como o Japão, Coreia, e o objetivo dele fazendo live é ser a pior pessoa do mundo para absolutamente todas as pessoas que estão em volta dele. Eu vou mostrar pra vocês como era quando ele tava no Japão. Hiroshima, Nagasaki, you know why we do to you? Tá vendo? É isso aí que eu tava falando. Nagasaki, we destroy it because you just don't know how to behave. Wallahi billahi wa tallahi. I swear to God. You do again. Olha que imbecil, cara. E esse aqui é um clássico do Johnny Somali, ir pro Japão e ficar falando sobre bomba atômica. Basicamente, maluco ele tratava imbecil. todo mundo em volta dele como se ele fosse o protagonista e todas as outras pessoas fossem um monte de NPC. E aí deu a lógica, porque rapidinho lá no Japão as pessoas começaram a ficar da cara com o Johnny. Hop in Discord right now. Hop in Discord. E ele teve que fugir Nossa, do país, e era engraçado porque só a justiça ele sempre era atacado, cara. Sempre era atacado. Merecidamente, né? Porque um imbecil completo falando mal do país. E não só do país, né? Ele via as pessoas mais fracas, entre aspas, na rua, ele ia lá e atormentava elas. Estudantes, adolescentes, mulheres, velhos. Ele era um imbecil completo. Tava com ele, mas também porque a Yakuza ficou com ele de tão inconveniente, chato e desagradável. Nossa, pior que é verdade. Botaram ele pra ajoelhar e pedir desculpa. Que ele era com todo mundo. Ele virou tipo um tabu na cidade. As mães ficavam preocupadas dos filhos saírem de casa e se deparar com o Johnny Somali fazendo live. E aí depois que ele fugiu do país por causa dos BO com a Yakuza, ele foi lá pra Israel, pra Jerusalém, onde de novo ele começou a encher o saco de todo mundo, começou a depredar e vandalizar um monte de coisa religiosa. Então obviamente ele teve que fugir também. E é incrível, porque eu acho que se no século XI o Johnny Somali tivesse ido pra Jerusalém na época das cruzadas, ele seria a solução pro fim da Guerra Santa, porque não importa a religião, não importa a cultura, não importa o fator socioeconômico, o que eu, você e qualquer outro ser humano consegue apertar as mãos e concordar é que o Johnny Somali é um bosta, cara. Absolutamente ninguém no mundo inteiro gosta desse cara. E aí ele foi pra Coreia do Sul, onde de novo ele começou a encher o saco de todo mundo. Olha isso, mano, que imbecil.
E, cara, Ela bota na poderia colocar umas 2 JBL. horas de vídeo do Johnny Somalia sendo insuportável. Vocês lembram há pouco tempo atrás, quando teve aquela confusãozinha entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul? Pois é, nas áreas de risco, o Johnny Somalia ficou gritando na rua que a Coreia do Norte tinha que jogar uma bomba logo na Coreia do Sul. Então ele é um cara muito bom em pegar qualquer parte sensível daquele país, qualquer parte sensível da cultura, qualquer coisa assim que as pessoas não gostam muito de falar sobre, e o Johnny Somalia gosta de ficar gritando isso na rua e ficar perseguindo as pessoas. Falando nisso, vocês sabiam que tem uma data muito importante esse mês, tirando o Dia das Mulheres? Aliás, feliz Dia das Mulheres atrasado pra todas as mulheres aí, menos pra algumas. Dia do calvo? Mas a data em específico que eu tô falando é porque 14 de março é o Dia dos Calvos. E eu acho que Aê! se você não quer ser parabenizado nesse dia, você precisa conhecer os produtos da Manual? Aquela marca lá que os Meu tratamentos Deus, são muito foda. personalizados e prescritos por médicos profissionais, além de também oferecerem um acompanhamento clínico ilimitado. Ou seja, um médico especializado vai analisar o seu caso e passar pra você um tratamento específico pro seu tipo de calvície. Um dia vai ser E a eu, melhor viu, gente, parte, fazendo os resultados propaganda já manual. costumam ser bem visíveis Um ali dia vai no ser eu. 4º mês de uso. Então você não vai precisar de um ano Manual, me usando pra patrocina. saber se funciona ou não. E a melhor parte é que com o cupom Canal Neon você tem 40% de desconto, quase metade do preço do produto, mas claro, é só por tempo limitado, então não perde tempo. O link vai estar aqui no comentário fixado, vai estar na descrição desse vídeo. Você também tem frete grátis e entrega discreta, então não percam essa oportunidade. Eu tenho certeza que vai valer a pena e não tem nada melhor do que deitar a cabeça no travesseiro sabendo que vai ter cabelo na sua cabeça nos próximos anos. Mas essa loja de conveniência que ele tava em questão acabou viralizando muito porque era de uma senhora que era bem gostada ali naquela região, sabe? Era o tipo de estabelecimento que todo mundo conhece, todo mundo gosta muito da senhorinha, e esse cara achou que era uma boa ideia ir lá e só atrapalhar o trabalho dela. Olha que imbecil, cara. Pra que fazer isso? O cara começou a sujar tudo pras pessoas terem que limpar. E tipo, nem sentido faz, porque eu entendo que ele precisa dessa dopaminazinha no cérebro de uma pessoa a mais comentando na live bosta que ele tem. Mas cara, de verdade, pra você viver de internet, as pessoas precisam minimamente gostar de você. E o Johnny Somalia tem esse forte pensamento de que, tipo, qualquer fama é uma boa fama, quando não é. Praticamente o mundo inteiro odeia o Johnny Somalia e nem rico o cara conseguiu ficar, porque as pessoas só pesquisam sobre ele pra ver ele se f***ando. Isso dele ter sujado as coisas, depredado o lugar nessa loja de conveniência, meio que colocou um monstro na cola dele. Porque vários outros streamers que também fazem stream parecida, IRL e tal, começaram a colocar recompensa pra saber aonde que o Johnny Somalia tava, pra ir lá xingar ele e fazer ele sair do lugar. E eu nunca vi isso acontecendo, cara. Imagina você ser um streamer caçador de recompensa atrás de Meu você. Deus do céu, velho. Simplesmente é chato pra caralho. Mas a parte incrível dessa história é que o Johnny gosta de fazer esse personagem de tipo, eu não tô nem aí pra vocês, eu quero ver vocês virem aqui na minha casa, vocês virem aqui brigar comigo. Talk about swing or not, like. Gonna come up to me, bro. Why you being racist to other people in other countries? For money? E ele falando que só tá sendo racista na Coreia por dinheiro, quando vocês vão ver mais pra frente que esse absoluto imbecil ainda vai implorar por dinheiro. E não só isso, teve um dia que a galera começou a falar no chat dele, tipo, toma cuidado, hein, esse pessoal tá indo atrás de você. E o Johnny Somalia gravou um vídeo tipo, não, vocês querem ver onde eu tô? Olha aqui, eu tô nessa rua, quero ver quem vai ser homem pra vir aqui falar comigo. Queria ver quem é homem aí, ó. E cara, não fica mais patético do que isso. O cara chama todo mundo no meio da live dele pra brigar, e quando você chega lá só tem um Goblin de 4 no chão. E eu juro pra vocês, sem exagero nenhum, nos últimos 2, 3 meses, eu acho que uns 25, 30% da live dele era só ele apanhando. Vocês conseguem achar vídeo de compilação de tipo 2 horas só do Johnny Somalia apanhando. Cara, ele é tipo um protagonista de Red Dead Redemption quando a sua reputação tá no zero. As pessoas só veem ele na rua e já saem se atirando em cima dele pra agredir o cara, de tão merda que ele é. E eu acho muito hilário que no clipe que eu tinha mostrado pra vocês, ele tava usando essa touca porque o pessoal do chat começou a falar que ele tava ficando calvo e ele se desesperou com isso. E é a partir daqui que a coisa começa a ficar realmente feia pro Johnny, porque ele fez uma merda bem grande. Eu vou mostrar um clipe pra vocês e depois eu explico. God, yo, this is what I was looking for. Actually? Yeah. Aí, foi aí que eu tinha falado, gente. Que imbecil. Japan hates this thing. Right here. Yeah, make sure to fucking show it. Japan hates this thing. Tell them why. Tell them Let me sit why. down with this. Put it, hold it. Japan hates. Let me sit down with it. I don't know if it's respect to sit here. I stand with the Korean people. I love Korea. Olha que imbecil, velho. Everything that I did in Japan was for the Korean and the Chinese people.
Então, eu não sei como esse cara tem um cérebro tão minúsculo e lisinho. Não faz sentido. Mas essa É liso estátua que mesmo. ele deu um beijo e depois fez um monte de outra merda. É uma estátua bem sensível na Coreia do Sul, porque a estátua é meio que um memorial pra todas as mulheres coreanas que foram escravas sexuais pelo Japão Imperial. E ele ainda tenta justificar, tipo, eu tô do lado de vocês, Coreia. Por isso que eu fui pro Japão, por isso que eu fiz um monte de merda lá, por isso que eu assediei um monte de mulher no Japão, por isso que eu ameacei um monte de estudante. É por causa disso aqui, porque eu tô do lado de vocês, hein? Só que a partir do momento que as pessoas na Coreia também foram ficando com o Johnny, ele teve a brilhante ideia de assediar uma dessas estátuas. E ele foi pra lá e começou a fazer um monte de graça só pra irritar o público. E beleza, talvez alguns de vocês aí vão falar, tipo, cara, uma estátua é um objeto inanimado, não tem como se sentir assediado, não é assédio. E beleza, eu consigo entender um pouco esse argumento, mas puta que pariu, você ir fazer esse tipo de coisa pra um memorial, pra mulheres que foram vítimas de escravidão sexual, vocês têm que concordar comigo que é paia, é feio. Eu entendo porque que as pessoas ficaram realmente revoltadas com isso. E o Johnny Somali sabia que as pessoas iam ficar revoltadas. Ele fez de forma completamente proposital, porque dá pra entender, cara, é uma cicatriz muito recente no país, é um tópico bem sensível. E sei lá, nos outros 3 vídeos que eu já fiz no Johnny Somali, dá pra entender muito melhor todas as merdas que ele fez, porque aqui eu tô só dando um resumão. Só que depois desse lance da estátua, ele ter feito ameaça de bomba, ele ter assediado umas mulheres no metrô, ele ter tentado brigar com os estudantes, porque por algum motivo o Johnny só tenta brigar com 3 tipos de pessoas: idosos, mulheres sozinhas e estudantes. É o que eu falei. Ele é muito um cara capaz, mas depois de tudo isso, a polícia finalmente foi até ele. No sexual, no sexual. To the bronze of the... No, You did it? no, I'm gay. I'm gay. E aí quando a polícia Ai, questionou cara. ele por umas questões de assédio Ai, lá, meu ele fala que é Deus. impossível ele assediar alguém porque ele é gay. O que explode minha cabeça, cara. Porque não é possível, esse cara não é um ser humano, mano. E aí deu É um merda, imbecil porque completo. ele foi indiciado, ele teria que ir pra julgamento. E se tudo isso fosse um pouquinho mais adiante, ele teria que ficar preso na Coreia. E aí você vê essa situação, tipo, ok, eu posso acabar sendo preso aqui num país do outro lado do mundo, eu acho melhor eu voltar pra minha casa, certo? Não, o Johnny Somali queria mais hype. De alguma forma ele achou que nada ia acontecer com ele. E ele permaneceu na Coreia. E o que aconteceu no final do ano passado? O julgamento dele ia ser 20 de dezembro. E ele tava proibido de sair da Coreia. Tipo assim, ele ficou completamente proibido de pegar um passaporte, de sair de lá de avião. Ele tava realmente preso. Só que o julgamento dele acabou sendo adiado, cara. Adiado pra 7 de março, semana passada. Semana passada, que é justamente o motivo da gente tá fazendo esse vídeo. Só que como foi adiado, ele ainda tava preso na Coreia. Então ele continuou fazendo live e acumulando um monte de crimes. Porque já não bastava... a Nossa, que justiça ter imbecil, umas velho, ele continuou. 1.500 horas de live Ah, dele puta que cometendo pariu, crime. cara. Ele precisava de mais dinheiro, ele precisava de mais hype. Então ele continuou fazendo isso. Mas de alguma forma, por algum motivo que eu não consigo entender, ele ainda tava confiante de que não ia dar em nada. Que ia terminar o julgamento e ele ia voltar pros Estados Unidos. E também não é como se os Estados Unidos fosse um puto exemplo de alguma coisa, mas eu duvido que ele fosse ter o mesmo comportamento que ele teve na Coreia, vindo pra qualquer país da América. Eu duvido completamente que ele fosse tratar todo mundo na live dele desse jeito se ele tivesse em qualquer lugar da América. E aí a gente chega em março, onde esse animal ainda tá extremamente confiante de que nada vai acontecer. E cara, esse cara é tão odiado pelo mundo inteiro, tão odiado pela internet, que tipo assim, o julgamento dele realmente virou um show pra vários outros influencers, youtuber e streamer, como esse cara aqui, o Atose, que viajou lá pra Coreia do Sul justamente pra ver o julgamento do Johnny. E eu nunca vi isso acontecendo, cara. Um streamer ser tão odiado que pessoas do mundo inteiro viajam pro outro lado do mundo, Muito viajam pra foda, Coreia velho. do Sul só pra ver o julgamento de um streamer que eles odeiam. Isso é incrível. E aí o Atose fez esse tweet aqui. Fui o julgamento de Johnny Somali hoje em Seul, na Coreia do Sul. As coisas foram terríveis pra ele. Ele veio sorrindo e zombando de nós, mas o sorriso foi cortado rapidamente quando o juiz anunciou as acusações. Com as acusações oficiais atuais, ele está enfrentando 1 década de prisão, mas também descobrimos que mais acusações estão surgindo, junto com um processo judicial separado. O caso diante dele estava em andamento há mais de 1 ano. Então, cara, ele tá enfrentando 10 anos de cadeia e ainda vai vir um monte de outras acusações. Puta que pariu, se Deus não é maravilhoso. The thing is, we just got out of the trial. It went absolutely terrible for Johnny because Johnny showed up more than an hour late with a MAGA hat on and a big bottle of water. And essentially he got in trouble for, number 1, wearing the hat, and number 2, the bottle. O chapeuzinho MAGA que ele tá falando é aquele chapeuzinho vermelho do Trump. Só que no caso do Johnny foi bem ofensivo, porque ele tava argumentando, logo que ele chegou lá no tribunal, como ele era estadunidense, ele podia fazer o que ele queria naquele país, porque a Coreia do Sul era uma colônia dos Estados Unidos. Então, Mano, eu não é um sei se imbecil, uma boa ideia velho. você chegar num O que julgamento que passa você na pode cabeça enfrentar dele? 10 anos de prisão do outro lado do mundo sem ver ninguém da sua família por ano. O cérebro falando dele é esse tipo liso. de coisa, mas quem sou eu pra julgar o Johnny Somali, né? Tenho certeza que ele tem um plano pra estar tão confiante, certo? Ele só pode ter um plano,
né? Só que assim, o julgamento era de manhã. E de madrugada, umas 4 horas antes do julgamento começar, o imbecil do Johnny abre uma live bêbado pra cacete, bebendo que nem um animal, falando que ele queria beber pra acumular dinheiro, pra pagar o advogado. O que obviamente fez ele chegar completamente bêbado no tribunal. E eu vi uns trechos dessa live no Twitter, eu vou colocar alguns aqui. Bro, I got Korean investigation documents. These niggas been interrogating me for months, for days. These niggas been on my ass. E não só isso, ele começa a surtar na frente da câmera, mas ele também mostra um documento extrajudicial que tava em sigilo, que não era pra ele mostrar Nossa. sobre hipótese alguma. E esse imbecil bebe que nem um Se filho da puta e resolve fudeu, velho. mostrar tudo. You're writing this shit in Gook language. I don't even know how to understand it. These niggas are saying you have a national intelligence security charge. Does anybody know what the fuck that means? Cara, esse cara não liga pra nada. Ele começa a mostrar todos os documentos pra live dele, pra todo mundo, o que obviamente vai dar outra acusação contra ele. Mas não só isso, ele continua bebendo, ele continua enfiando cachaça no c... por doação de $1. E é incrível, porque faz umas 2 semanas que eu tô pensando, tipo, nossa, verdade, dia 7 tem o julgamento do Johnny Somalho. Tô hypado pra saber o que vai acontecer. E como que pode eu e quase todos os outros youtubers em volta disso estarem mais preocupados com o julgamento do Johnny do que o próprio Johnny, que provavelmente vai passar uns 10 anos preso. Mas enfim, ele continua bebendo. Espera até que Inclusive, mais. chega um momento onde ele começa a vomitar tudo na live. Giving y'all the first viral moment tonight. Oh my god, I threw up everything. Y'all wanna see this? Oh my god! Cara, lembrando, isso é umas 3 horas antes do julgamento, então ele não tava nem aí. E não só isso, ele ainda foi pro Discord dele e ainda fez um pronunciamento dizendo que ia streamar todo o julgamento. Nossa, a foto que, dele, obviamente, não foi o caso, não. né, pô. Trial is live Vamos usar a foto do tomorrow, Trump. and I will be live streaming the trial. E o que acontece? Eu encontrei o documento sobre esse julgamento e eu vou tentar explicar aqui pra vocês, pelo menos separar as partes mais importantes do que aconteceu. Eu não traduzi porque eu fiquei com preguiça, mas eu vou explicando aqui. Só que antes de eu explicar como foi o julgamento e ir pros documentos, eu queria dizer que, obviamente, o Johnny chegou muito bêbado. E não só isso, ele chegou com umas roupas, tipo assim, ele tentou colocar uma roupa formal, mas eu percebi que ele pegou roupa emprestada de alguém ou alugou uma roupa com um número bem maior que o dele, porque a galera que tava lá fala que foi ridículo, sabe? A manga tava chegando até aqui. Tipo quando você é criança, você decide usar as roupas do seu pai. Enfim, às 10h11 da manhã, o advogado do Johnny Somali falou que ele ia chegar 15 minutos atrasado. Às 11 horas da manhã, o Johnny Somali ainda não chegou, o que começa a irritar o júri. Às 11h09 da manhã, o Johnny finalmente chega, e nesse momento o juiz e todo mundo já parece bem irritado. Às 11h11, ele entra ali pro julgamento, e ele percebe que tem outros influencers ali assistindo. Ele começa a fazer graça com uns influencers que estão ali no lugar, tipo assim, apontando a língua pra eles. Quantos anos esse cara tem? E aí ali na segunda parte, teve um momento, o juiz pediu pra ele tirar o boné, e aí ele começa a apontar a língua pra um dos influencers que tava ali, e acaba esquecendo e colocando o boné de novo, porque esse imbecil tava bêbado. Aí o oficial ali diz de novo pra ele tirar o boné. O Johnny acaba sentando na cadeira errada, as pessoas explicam pra ele sentar em outra cadeira, ele senta na cadeira errada de novo, até ele encontrar onde tá o advogado dele e sentar Meu do lado Deus do advogado. céu, cara. O Johnny não consegue fazer nada coisa de direito, imbecil, velho. incrível. Aqui mostra a primeira acusação de obstrução de trabalho, daquele clipe lá onde ele foi naquela loja de conveniência Oba! e começou a atrapalhar Só termina esse vídeo aqui, o estragando Rana vai. o trabalho da senhora, estragando o trabalho de todo mundo a troco E se de até te nada. mudar A pro segunda Just Chat, mas acusação tudo bem. é de assédio público, porque teve Já um mudar dia pro que esse Valheim. idiota tava fazendo live e ele saiu com um peixe podre perseguindo um monte de gente. Imagina você vai preso e você tem que explicar na cadeia que você tá preso, e uma das acusações foi perseguir pessoas com peixe podre. A terceira acusação Nossa é de uma senhora. conduta quase que sexual no transporte público, que eu nem vou entrar em detalhes aqui, mas é por ficar assediando os outros, tirando a camisa e dançando, fazendo piadinha sexual pra estudante. Só que parece que vai ter uma quarta acusação, Chegou na hora, chegou. Só finalizando aqui, falta 2 minutinhos de vídeo. que ainda tá em segredo de justiça. E teve um momento nesse tribunal que o advogado do Johnny foi falar no ouvido do Johnny alguma coisa e o Johnny se desesperou. Tipo, ele não tava mais sorrindo, ele não tava mais confiante, então parece que é algo realmente sério. Às 11h20 da manhã, o juiz dá um aviso final pro Johnny e fala pro Johnny não se atrasar de forma nenhuma na próxima audiência. E ali no documento tem uma parte que diz que o juiz parecia um pouquinho irritado, o que na cultura coreana quer dizer que o juiz estava muito irritado. E depois da audiência, o jornalista foi perguntar pro Johnny por que ele tava usando aquele boné lá, o bonezinho vermelho do Trump, e ele respondeu, porque eu posso fazer o que eu quiser, porque a Coreia é só um vassalo da América. Então isso não vai acabar bem Nossa pra ele senhora. de forma nenhuma. O cara tá tomando todas as escolhas pra pegar o pior final possível na vida dele, e não só isso, ele andando na rua
rua na Coreia, parecia já um personagem de Yakuza, onde qualquer pessoa... Cara, não foi preso ainda, então vai ter mais coisa. Mas toda semana ele tava com um olho roxo, com marca na cara de apanhar. Imagina esse cara na cadeia agora. E aí tem essa notícia aqui. Ele chegou sorrindo, mas o sorriso foi cortado rapidamente quando o juiz anunciou as acusações. O youtuber Atozi revelou que Johnny Somali ficou chocado quando soube que enfrentaria até 5 anos de prisão por suas acusações atuais da Coreia do Sul. Esses 5 anos de prisão é sem contar as próximas acusações que vai ter, porque esse cara tem horas e horas e horas cometendo crime em live, então ele ainda tá sendo investigado. É bem provável que ele pegue mais de uma década, porque os 5 anos é só com essas 3 acusações que eu mostrei pra vocês aqui dessa audiência, então ele tá fudido. E lembrando que se ele for preso, ele não vai poder streamar, então ele não vai ganhar mais dinheiro. A internet vai esquecer completamente desse cara, porque ele não tem carisma, ele não tem talento, ele não tem legado nenhum. Tudo que ele faz é ser insuportável com todo mundo em volta dele, então ele tá fudido. E o bizarro é que ele não liga, cara. Vocês podem ver, o jornalista foi falar com ele, ele já falou mais uma merda. Eu não sei se esse cara é um teste social, eu não sei se ele tá jogando xadrez 4D, eu não sei se ele tem um plano, porque ele tá fudido. E graças a Deus, grande dia. Se eu fizesse uma tier list das pessoas que eu mais desgosto na internet, ele definitivamente estaria no tier S, mas é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu e até o próximo. Cara, bom vídeo, viu? Esperando atualizações. Excelente vídeo do Neon. Quem quiser ver esse vídeo aqui quando ele sair, vai estar aqui embaixo na descrição o vídeo, tá? Passa lá, o Neon é muito bom. Gosto bastante dele falando das coisas, né? Ele manda muito e ele vai direto ao ponto, ele não enrola muito. E ele sempre faz um resuminho pra gente não ficar perdido. Então é muito, muito bom. Passa lá, recomendo bastante. Quando tiver atualização desse caso do Johnny Somali, estaremos de volta assistindo mais um vídeo do Neon. Isso aí, gente. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.